Espiritismo com Jesus abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. Bendizei, portanto, as dificuldades que também experimentamos quando estávamos na indumentária carnal. Ninguém em caráter de exceção. Quantas vezes choramos convosco, abraçando-vos e dizendo-vos: bom ânimo, crede e perseverai, recordando-nos de Paulo sobre as ruínas da Acrópole antiga em Atenas renovada, ouvindo as vozes espirituais depois do insucesso da sua pregação aos gregos que ele tanto amava. E ele soube esperar, trabalhar, insistir e amar, fazendo que depois Atenas recebesse o divino pábulo do Evangelho e o legado sublime de Jesus. Estamos em uma nova Atenas que teima em não nos aceitar, em substituir Jesus pela tradição dos velhos deuses, de Dionísio a Momo, de Baco, as expressões mais vis do humano comportamento. O triunfo, sem dúvida, é de Jesus. Ide e pregai com o exemplo, vivendo o Evangelho a qualquer preço, não conforme as teologias, mas de acordo com a ética moral de que se utilizou Allan Kardec para perpetuar esse modelo e guia da humanidade que nos conduz. Ide, amados, antes servos e agora irmãos do Mestre em triunfo, na era de luz que se iniciará em madrugada próxima, logo seja terminada a noite de trevas. Mantende-vos em paz e amai, ajudando-vos uns aos outros nas suas debilidades e fraquezas, pois que são eles que precisam do vosso auxílio para também atingirem a meta. O Senhor da vida irá conosco. Muita paz, filhos do coração e filhas da ternura. São os votos dos espíritos espíritas, por intermédio do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Luciano, querido, tudo bom? Como é que você está? Meu irmão amado, em paz, e digo com toda franqueza, isso é espontâneo, uma alegria imensa em podermos uma vez mais estar, mesmo que virtualmente, juntos nesse trabalho que eu até vou contabilizar, depois eu vou ver os vídeos mais antigos, nós já estamos aí com alguns anos, né? Já percorremos um bom caminho
juntos, né, nessa empreitada em divulgar a trajetória de vida do Dr. Bezerra de Menezes e, por conseguinte, também a doutrina que nós amamos. Luciano, eu queria, antes da gente começar com Bezerra, tratar de dois assuntos com você, né? Nossa querida Dona Heloísa Pires esteve aí no Ceará, né? Em Fortaleza com você. Luciano, eu vi através do teu Instagram alguns pinguinhos, né? Da tua fala, da fala dela. Luciano, eu queria te perguntar, né? Dona Heloísa, para mim, é uma alma elevadíssima, não é? Eu digo, Luciano, e com convicção, Dona Heloísa tem o perfeito equilíbrio das duas asas, do amor e da sabedoria, não é? Luciano, como é que estar tete a tete, né? Ali na tua frente, essa figura tão amorável e boa como Dona Heloísa Pires? Ela, como se referiu a mim no seu programa como um encanto de pessoa, eu diria a mesma coisa em relação a ela. Dona Heloísa é uma dessas almas especiais. E, sobretudo, quando você está, Bruno, você infelizmente não teve essa oportunidade, e eu vi aí no seu programa, você disse que estava com ciúme pela minha proximidade à Dona Heloísa. Eu desfrutei dessa companhia já há algum tempo, e só para lhe provocar fraternalmente, você não, viu? Mas você está com ela sempre uma vez por mês, nesse programa que faz, o que eu acho importantíssimo, porque a Dona Heloísa, filha de quem tem também contribuído sobremaneira em termos de informações históricas para o seu portfólio, para as perguntas e respostas que você faz a ela, e deixando aí para a posteridade um filão, né, em termos de informações para os futuros historiadores do movimento espírita. Então, é realmente uma alma diferenciada, não podia ser diferente, filha de quem é, e nós conhecemos, aliás, e dissemos isso a ela publicamente, durante a nossa fala, no 25º Encontro dos Estudos Espíritas daqui de Fortaleza, que é um trabalho realizado pelo Instituto de Cultura Espírita. Tivemos, aliás, a felicidade de, em 1996, participar de sua fundação ao lado daquele que foi o grande comandante dessa empreitada, desse projeto, já residente no mundo espiritual há 5 anos, meu saudoso e querido amigo Francisco Cajazeiras, que foi quem convidou a dona Heloísa pela primeira vez, há alguns anos, a vir a esse encontro. Ela sempre era figurinha carimbada nos Enésios passados. E nós tivemos a oportunidade, dissemos isso, portanto, de público a ela, Bruno, de assistir por primeira vez, coincidentemente, a uma fala dela, a uma preleção sua, há 30 anos, em outubro de 1995, quando eu e o Francisco Cajazeiras, na época, nós estávamos organizando o primeiro livro da Federação Espírita do Estado de Ceará sobre Viana de Carvalho, Palavra de Viana de Carvalho, que foi publicado com o selo da entidade federativa. O Francisco Cajazeiras lançou também um livro, Eutanásia à Luz do Espiritismo. Nós fomos lançar no Clube Militar do Rio de Janeiro, naquele congresso internacional que houve com figuras do mundo inteiro, e foi quando nós tivemos a oportunidade de ali assistir de forma presencial a uma preleção, como sempre, inspiradíssima. Se hoje ela é inspirada, imagine naquela época, com todo o vigor, a disposição em servir a causa espírita. Então, querido, é uma alegria imensa sempre quando temos a oportunidade de abraçar a professora Heloísa, que aqui no Ceará é muito amada, muito querida. E você precisa ir, quem não assistiu, assista às palestras dela, né? Palestras bem-humoradas. Havia pessoas que estavam do meu lado que gargalhavam diante das colocações dela. Então, uma alma diferenciada, que agora já octogenária, e ela diz isso de público, por isso que repetimos, é uma alegria de viver, uma demonstração patente, né, do resultado também aí, do exemplo legado a ela por seu pai. Porque sempre depois de Kardec, fazendo alusão à importância da doutrina, saltam-lhe aos lábios sempre as palavras do nome do seu pai, né? O nome Herculano Pires. Luciano, me diga uma coisa. E o conteúdo de Dona Heloísa, porque me impressiona muito, Luciano. O que ela elogia em você, mas digamos assim, até pelo momento de vida dela, como você falou, 8 décadas de vida,
mas é uma mente impressionante, panorâmica, né? De Dona Heloísa, abarca os assuntos e fala com aquela dicção elegante e bonita. É uma oradora também impressionante, né, Luciano? Extraordinária, né? O jeitinho dela, magrinha, tá lá, muito elegante, muito simples, né? Aquela humildade espontânea, e você vê que não é nada de fachada, é uma coisa verdadeira. O acendrado amor à causa, e como dissemos, ao pai, né? Além, obviamente, aí por influência paterna, não podia ser diferente, a substância doutrinária, resultado aí de muitos anos de estudo da doutrina e dedicação à divulgação também, através da palavra falada. Nesses pontos, eu sei que ela não vai gostar muito, não, mas ela é mais oradora do que o pai, né? O professor Herculano era mais da escrita, embora falasse muito bem. Mas a filha, nesse aspecto da oratória que você mencionou, ela transcende ao pai, né? Ela vai além. Então, realmente, ela faz esse trabalho e acredito que o professor Herculano no mundo espiritual deve estar muito, aspas, né? No bom sentido da expressão, conforme a semântica da língua portuguesa permite entender, muito orgulhoso do que a filha tem feito na divulgação da doutrina que o pai tanto amou e pela qual tanto zelou. Luciano, e com relação ao ciúme, né? Achei muito engraçado, porque eu brinquei com Dona Heloísa e ela entra no clima. Ela entra no clima também, e ela se sentiu muito feliz de estar sendo disputada por mim e por você, viu? Então, muito feliz. Luciano, aí pra... É muito querida, é maravilhosa. Que Deus a abençoe e a preserve conosco ainda. Ela brinca muito nas palestras que, embora crente na imortalidade da alma, e o tema central do evento foi exatamente a respeito disso, focando no livro O Céu e o Inferno, a grande efeméride nacional e internacional desse ano, né, os 160 anos da publicação, mas ela dizia que, ó, doutor Bezerra, me deixa aqui por mais tempo, eu não quero ir agora, não. Sempre preocupado em permanecer por mais tempo na Terra, claro, trabalhando em prol da causa. Agora, Luciano, eu vou matar você também de ciúme, né? Porque, por segunda vez, quem vem aqui ao Recife, nos 60 anos da Casa Humilde, é o César Perry, né? Agora, veja bem, quem não tem cão, caça com gato, né? Seu César Perry, me perdoe dizer isso, mas eu quero dizer no aspecto feminino da questão. O Luciano me mata de ciúme com a Heloísa Pires. Eu vou matá-lo com César Perry, é um homão, você conhece, né? Quase 1,90 m de altura, né? Mas é o que temos, né? Você vai ficar com ciúme do César Perry, viu? Ah, ele também é um ser humano extraordinário. Estivemos juntos agora recentemente em Matão, celebrando ao lado do Arthur Valadares o centenário da Revista Internacional de Espiritismo. Um grande trabalhador da nossa área. Estávamos nos empenhando também por trazê-lo agora à Fortaleza, mas infelizmente, por conta dessa correria, de um evento também que está acontecendo mais ou menos no mesmo período que ele vem ao Nordeste, aí vai aproveitar e estar com você, acabou não dando certo, né? Mas não vão faltar oportunidades para estarmos juntos. Se não aqui em Fortaleza, quem sabe aí no ano que vem juntos. Aí eu vou tentar me esforçar para estar presencialmente no Recife, mesmo passando alguns dias aí de férias, para poder, especialmente, claro, né, para você não ficar com ciúme, dar um abraço em você, depois nos outros. Vou usar uma expressão maktub. Isso já está escrito nas estrelas, né? Não precisamos nem forçar a barra que isso vai acontecer. É isso, Luciano. Então, vamos lá começar o nosso programa de hoje. Como eu falei, a gente vai fazer um voo rasante por essas efemérides espíritas, né? Luciano, eu não sei se eu sigo a ordem cronológica ou a ordem de importância. Como é um programa ao sabor da intuição, eu vou seguir a ordem de importância. Embora eu possa me equivocar nessa importância, né? Mas é indubitável que a data do mês de abril, Luciano, é o 18 de abril de 1857. A gente fez um programa inteiro aqui, um programa maravilhoso, sobre o primeiro contato do Dr. Bezerra com o Livro dos Espíritos, naquela leitura que se inicia no bondinho, no trajeto para a sua casa, né? Mas, Luciano, o Livro dos Espíritos e Allan Kardec, que importância tem na trajetória do doutor Adolfo Bezerra de Menezes,
aqui na Terra. Indubitavelmente, Bruno, é a magna data para nós espíritas, 18 de abril de 1857, porque consigna a concretização da promessa outrora feita por Jesus, que, aliás, coincidentemente, neste mês de abril, a Sexta-feira da Paixão caiu no dia 18 de abril, que é outra data também magna da cristandade, porque nos oportuniza essa parada necessária, a reflexão acerca do que o amor é capaz de promover. Porque, como disse João, o mesmo discípulo dileto do coração, que vai também anotar a promessa profética de Jesus no tocante ao advento futuro do Consolador, por ele próprio prometido, que entendemos ser o Espiritismo, foi ele quem anotou que prova de amor maior não há, e realmente não há, querido, do que aquele que é capaz de dar a sua vida pelos seus irmãos. Então, recentemente, nós relembramos a trajetória do Marte do Gólgota, de Jesus de Nazaré. Então, em relação ao Livro dos Espíritos, essa obra que mudou a vida de muitos, como a nossa, na nossa juventude, quando conhecemos o Espiritismo, foi fundamental também na mudança de rumo da vida daquele que sempre destacamos, e é a razão de estarmos com você nessa parceria já há alguns anos, como sendo a maior expressão do Espiritismo nacional do século XIX, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. A vida do doutor Bezerra de Menezes, pós-1875, que foi o ano em que ele teve o ensejo de receber do colega Joaquim Carlos Travassos, nós já comentamos isso sobejamente em outros programas, a tradução por ele feita do Livro dos Espíritos, a primeira versão editada em livro na língua portuguesa, e o doutor Bezerra de Menezes tem um impacto extraordinário, talvez relembrando dos seus próprios compromissos espirituais no além, antes da sua reencarnação, porque, inclusive, na mensagem recebida por Divaldo Franco, da Lavra de Viana de Carvalho, intitulada Tecida em Luz, que se apresenta como prefácio da nossa obra Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, o espírito de Viana de Carvalho, conterrâneo do Dr. Bezerra de Menezes, fala que o Dr. Bezerra de Menezes foi uma dessas almas adrede preparadas, contemporânea de Kardec, embora não o tenha conhecido, para, no caso, reencarnando no Brasil, também dar consecução a esse projeto de divulgação do Espiritismo naquele que terá como país o solo adequado, fértil, propício ao florescimento da Boa Nova Espírita. Então, o doutor Bezerra de Menezes realmente teve essa obra como fundamental na sua vida. E tão importante ela foi que, quando assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, em 2 mandatos, ele foi um dos responsáveis por estabelecer as efemérides importantes na Federação Espírita Brasileira para que o movimento espírita nacional pudesse sempre, anualmente, fazer uma celebração em sessões solenes na FEB. A desencarnação de Allan Kardec, em 31 de março, e o 18 de abril de 1857. O 18 de abril era sempre comemorado o nascimento de Allan Kardec e o Natal de Jesus e a semana da Páscoa, né, que culmina com o sacrifício do Gólgota. Então, o doutor Bezerra nunca deixou de valorizar essa obra que foi a mais importante para ele na sua trajetória de vida, quando da última existência. Luciano, alguns espíritas já citam o doutor Bezerra de Menezes desencarnado, diferente do Bezerra de Menezes encarnado, né? Há uma frase do espírito do doutor Bezerra de Menezes, um pensamento por Chico Xavier, você conhece, Kardecizar é a nossa legenda de agora. Só que para Bezerra, para mim, é de agora e sempre, porque ele em vida, quando a gente lê os estudos filosóficos, né, 600 artigos de amor a Kardec. Aí eu te pergunto, o Bezerra de Menezes foi faltoso nessa divulgação de Kardec na época da FEB, em vida? Isso é uma apreciação falha, Luciano?
Dizemos que sim, querido, porque, na verdade, seria até algo contraditório para quem não conhece a vida do Dr. Bezerra de Menezes a fundo, porque coube a ele receber em 1895, durante uma celebração exatamente referente ao natalício de Allan Kardec, 3 de outubro, no caso do ano de 1895, Kardec nasceu em 1804, de público ali de um amigo o título de O Allan Kardec Brasileiro. Ninguém, querido, eu pelo menos desconheço, e olha que estudo bastante a história do Espiritismo no Brasil em particular, mas eu não conheço ninguém que tenha se empenhado com tanto afinco na divulgação dos postulados espíritas, na doutrina sistematizada por Allan Kardec, nas obras fundamentais do Espiritismo, do que o Dr. Bezerra de Menezes. Alguém pode perguntar, como? Em livro? Não. É só lembrar do que ele fez de outubro de 1887 até abril de 1900, que foi o mês da sua desencarnação. Nesse período todo, de 13 anos, o doutor Bezerra, semanalmente, Bruno, nas páginas dos jornais O País, Jornal do Brasil, Gazeta da Tarde, Gazeta de Notícias, foram 4 jornais de grande circulação no Rio de Janeiro, na cidade, que era a capital do Brasil, e no Brasil como um todo, ele divulgava a sua coluna hebdomadária, ou seja, semanal, nos chamados estudos filosóficos, sob o pseudônimo de Marx, a doutrina espírita. Então, ali você basta ler e você vai ver o quanto ele divulgou, especialmente das obras fundamentais do Espiritismo. Claro que ele procurava também, dentro de uma proposta mais eclética, das novidades alvissareiras que tinham à época, revelações de outras obras também do mundo espiritual, já divulgando, por exemplo, Leon Denis, os trabalhos de pesquisas que estavam sendo realizadas na Europa por grandes vultos de nomeada de então, o Dr. Bezerra era um cientista, então ele vai também divulgar obras com esse teor. Mas o foco, o trilho imprescindível era a doutrina espírita. Então ninguém fez mais pelo espiritismo do que o Dr. Bezerra de Menezes. Ademais, nós já dissemos na outra oportunidade, coube a ele, querido, nesse projeto, o intercâmbio com Pierre Gaëtan Leymarie, assunto já contemplado aí em outro programa, a autorização do mesmo para que as obras básicas, como nós hoje chamamos, ou obras fundamentais, como eu prefiro quase sempre fazer menção, em especial o Livro dos Espíritos, a autorização de Leymarie para lançar em língua portuguesa as obras do Espiritismo, as obras da doutrina sistematizada por Kardec, e assim, por consequência, também divulgá-las para Portugal e para o mundo inteiro. Então, se isso não é divulgar Kardec, eu desconheço o trabalho ciclópico que ele fez. Ninguém supera o Dr. Bezerra nesse sentido. Aqui nós estamos esperando. Esse aqui competiu mais do que aquele. Não, mas o Dr. Bezerra foi muito coerente e sempre andou nesse aspecto, nos trilhos, preocupados com a divulgação doutrinária. Luciano, aí vem outra obra de Kardec, né? Para mim também em profunda conexão com o Dr. Bezerra e Dr. Bezerra com ela, que é outra efeméride desse mês de abril, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, que veio ao mundo em 15 de abril de 1864. Luciano, veja bem, é quase uma coisa indissociável, né? O Instituto do Evangelho no Lar, nossas famílias espíritas, já uma vez por semana ou mais, abre o Evangelho no Lar, a gente estuda o Evangelho no Lar e sempre nas nossas orações a Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes ali presente no Instituto do Evangelho no Lar. Por que, eu pergunto a você, o que você pensa dessa conexão dos evangelhos nos lares e a figura de Bezerra de Menezes sempre presente? É interessante, Bruno, que agora eu me lembrei da professora Luísa, sobre quem falamos há pouco, e ela também, de público, no bate-papo que conosco teve, revelou algo. Ela já tinha falado para você, em um programa que você fez com ela, da importância do Dr. Bezerra de Menezes na vida do pai Herculano Pires. Quer dizer, quase nunca se sabe disso a respeito da vida do professor Herculano, nesse aspecto, o vínculo dele com o Dr. Bezerra de Menezes, que quando nós a ele nos referimos, ao médico dos pobres, pelo muito que ele nos legou, sobretudo pelo seu exemplo, porque, como dizia
o pobrezinho da Úmbria, Francisco de Assis, se as palavras convencem, são os exemplos que arrebatam, que arrastam. O doutor Bezerra nos arrebatou, embora fosse alguém que entendesse, porque na Terra ele era, de fato, efetivamente, nenhum espírito foi no século XIX, ele era um cientista, pelos vários títulos acadêmicos e de áreas correlatas da medicina que ele teve, dos vários institutos dos quais fez parte, o doutor Bezerra de Menezes entendia o espiritismo no seu tríplice aspecto, mas ele sentia a necessidade, como particularmente ainda hoje sinto, e foi por isso que eu me tornei espírita, do realce aquilo que é fundamental à transformação da criatura humana, que a ciência e que a filosofia não provocam, embora sejam caminhos importantes, mas é o da transformação interior. Porque, como dizia o próprio Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita não pelos conhecimentos que ele adquira, não pelas discussões ou elucubrações filosóficas que ele faça, mas pelo bem que ele faz, como disse uma mensagem de uma amiga espiritual em O Evangelho segundo o Espiritismo, pelas lágrimas que enxuga. E se reconhece, aí sim, acrescentando o que Kardec nos disse, o verdadeiro espírita pelos esforços permanentes que empreende para vencer as suas más inclinações. E o doutor Bezerra entendia isso. Daí o realce, por parte dele, a divulgação também do Evangelho segundo o Espiritismo. E é curioso, Bruno, essa obra ela foi traduzida à língua portuguesa pelo mesmo Joaquim Carlos Travassos, um ano após o Livro dos Espíritos. A obra é de 1876. O doutor Bezerra certamente recebeu essa obra, embora não haja registro, mas cremos do próprio Travassos. E é tão interessante, isso é uma hipótese, é uma ilação de nossa parte, não temos como comprovar, mas há uma mensagem do espírito de Emmanuel, o mesmo que mais tarde irá dar o suporte ao trabalho missionário de Chico Xavier, conforme ele próprio diria oportunamente, há uma mensagem do Espírito de Emmanuel em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o doutor Bezerra de Menezes, coincidentemente, aspas, né, é uma hipótese nossa, talvez inspirado no Evangelho segundo o Espiritismo, ele deu o nome de um filho nascido nesse ano de 1876, de Emmanuel. Ficou Emmanuel Bezerra de Menezes. Rapaz que, aliás, iria desencarnar prematuramente em 1893, com apenas praticamente 18 aninhos, né? Iria completar naquele ano. E o doutor Bezerra, embora não diretamente, porque essa é uma campanha posterior, encetada, inclusive, com o respaldo da Federação Espírita Brasileira, a do culto, assim chamado do Evangelho no Lar, que vem, de certa forma, sendo proposta ao movimento espírita de maneira mais efetiva a partir dos anos 30, 40 do século passado, que é algo fundamental que nós temos a oportunidade de realizar. E é, evidentemente, como é o nosso caso aqui, sempre fazemos também, uma hora antes do programa, no domingo, nosso Evangelho no Lar, há muitos anos, e a obra que norteia, que é a diretriz, e uma diretriz segura, daquilo que comentamos em família com essa obra, que eu diria também magna, né, na divulgação doutrinária, que aniversaria, como você lembrou, também é mais uma das efemérides desse mês de abril. No ano passado, 160 anos do seu lançamento. Neste ano, 161. Aliás, eu tenho 61, nasci em 1964, 100 anos após o lançamento de O Evangelho segundo o Espiritismo. Luciano, vamos agora para o 2 de abril, né, de 1910, a data da reencarnação aqui no Brasil, dessa, no dizer do Hernani Guimarães de Andrade, né, a maior antena paragenética do mundo, né, que foi o querido Chico Xavier, com a sua mediunidade maravilhosa. Luciano Clay, eu queria que você falasse principalmente da relação do espírito do Dr. Bezerra de Menezes com Chico Xavier. Só que você também desdobrasse, mesmo de forma mais passageira, da relação do Bezerra também com o Divaldo Franco e com Dona Ivone do Amaral Pereira. Mas que relação de Bezerra é essa com esses grandes médios, a começar, claro, com o querido Chico Xavier? Eu sempre que falo do Chico, querido, falando a respeito da sua chegada à Terra, 2 de abril de 1910, eu me lembro, se você me permite, de um trecho de uma reportagem de uma antiga revista da nossa infância, dos anos 1970, Fatos e Fotos,
em que o repórter entrevistando o Chico ouviu dele uma narrativa autobiográfica que é muito impactante pela forma como ele, em uma sociedade como a que vivemos, tão competitiva, que valoriza os títulos acadêmicos, nobiliárquicos, assim se expressar. Eu nasci no dia 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. O meu pai se chamava Cândido, João Cândido, e a minha mãe, Maria João de Deus. A minha avó materna, Francelina, ela era uma humilde lavadeira que morava em Santa Luzia, à margem do Rio das Velhas. Fecha aspas. Veja você, querido, que hoje muitos tentam ocultar suas origens genealógicas, às vezes por não ter tido no passado uma projeção social e títulos honoríficos, nobiliárquos, que Chico nunca teve. Isso já começa mostrando, de fato, a sua humildade, que é espontânea. Nós encontramos essa marca indelével em toda a sua trajetória de vida. E sempre dizemos, e já falamos em outras oportunidades, nesse nosso bate-papo, como biógrafo do Dr. Bezerra de Menezes, escrevemos um trabalho sobre Chico Xavier, estamos lançando um agora também, sob o título de Chico Xavier na Terra da Luz, falando dos vínculos dele com o Ceará, estamos divulgando, inclusive, aqui, em primeira mão, nesse nosso bate-papo, e destaco que Chico Xavier, no século XX, Bezerra de Menezes, no anterior, são as duas grandes expressões do espiritismo em nosso país, na nossa opinião. Claro, com toda uma pleia de espíritos de elevada envergadura que deram os seus respectivos contributos para que hoje o Brasil se tornasse o maior país espírita do mundo. Então, Chico, como diria numa oportunidade a nós, em conversa, numa entrevista que fizemos com ele, Divaldo Franco, ele é o concurso. Não dá para comparar o Chico, tanto no campo da mediunidade, quanto naquilo que nós podemos. Eu não conheci, infelizmente, pessoalmente, Chico Xavier, embora tenhamos sido seus contemporâneos, o que é uma honra muito grande para nós dois, Bruno. Nós já éramos espíritas quando ele desencarnou, já há algum tempo. Nós fomos também leitores compulsivos das obras psicografadas de Chico, particularmente, no nosso caso, de Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos, mas nós vivemos nesse mesmo período. Então, o doutor Bezerra se manifesta com o Chico já no final dos anos 1920, nas reuniões familiares que ele realizava, mas publicamente, é curioso, foi há 90 anos, contados deste ano, que o doutor Bezerra mandou para o Chico Xavier a sua primeira mensagem mediúnica, naquela célebre sequência de entrevistas que neste ano o Movimento Espírita esqueceu. Mas no próximo mês de junho, começando no mês de maio, nós deveríamos lembrar o esforço do jornalista Clementino de Alencar, do jornal o Globo, em escrever uma série de reportagens históricas alusivas à visita que ele fez durante alguns dias a Pedro Leopoldo, na companhia de um fotógrafo, para colher informe da vida de Chico Xavier. E foi nessa ocasião que Clementino fez uma entrevista com Chico, ali várias perguntas feitas, como se diz, de sopetão, de surpresa, e Chico mediunicamente respondia. E uma dessas respostas, na verdade, 4 perguntas, foram respondidas pelo Dr. Bezerra de Menezes, sob o pseudônimo ainda de Max. E aí responde coisas relacionadas à área da saúde que o Chico não teria condições de responder. Então, foi a primeira mensagem, que pelo menos que eu conheça, do Dr. Bezerra de Menezes no Brasil, pelo Chico Xavier, há 90 anos. Em relação a Dona Ivone do Amaral Pereira, quem conhece a sua biografia, dessa heroína silenciosa, admirada por Chico Xavier, por Divaldo Franco e outros tantos, ela é de conhecimento de todos, psicografou vários romances, vários trabalhos da Lavra de Bezerra de Menezes, com quem ela tinha um vínculo pretérito, uma vinculação, inclusive, afetiva, familiar, com o doutor Bezerra de Menezes, filha dele, isso é de conhecimento dos seus estudiosos, dos seus pesquisadores, dos seus biógrafos, de existência transata. Então, Dona Ivone também foi muito fiel nesse aspecto, e como o doutor Bezerra de Menezes escreveu, quando encarnado, alguns romances que hoje estão começando a ser academicamente explorados, estudados, que é um filão para quem gosta de trabalhar, por exemplo, na área da literatura, os chamados romances regionalistas. Se nós comparamos com o que o doutor Bezerra enviou para Dona Ivone,
é algo que nos impressiona sobremaneira, esse talento, porque não é qualquer um que escreve romances, né? E ele, encarnado, escrevia e optou, não pelo Chico, nós não temos romance de Dr. Bezerra pelo Chico, mas pela Dona Ivone nós temos. E, de igual forma, Divaldo Franco. Divaldo também, que vem numa parceria, numa simbiose extraordinária com o Dr. Bezerra de Menezes há muitas décadas. Inclusive, numa faceta diferente da do Chico e da Dona Ivone, embora ambos recebessem também mediunicamente, através da psicofonia, o Dr. Bezerra de Menezes, mas o Divaldo, desde 1967, isso ele também nos revelou numa entrevista que fizemos, para um trabalho biográfico a respeito dele, que publicamos em 2011, que a primeira experiência mediúnica que ele teve com o Dr. Bezerra de Menezes, de psicofonia ao público, foi numa conferência em 1967, em Portugal, quando ali ele sente, ele até diz que foi a primeira sensação que ele teve, como se fosse um elevador caindo. Já no final da preleção, o doutor Bezerra de Menezes toma, aspas, as suas cordas vocais e aí psicofona. Essas mensagens que muitos já ouvimos na internet, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes, usando a expressão antiga, aspas, incorporando o Divaldo Franco, mas quem já testemunhou em loco, de forma presencial, é completamente diferente. Quem tem a experiência, como nós tivemos, de ouvir uma mensagem do Dr. Bezerra por Divaldo Franco, é algo impactante, porque há toda uma impregnação, há todo um envolvimento energético no recinto que você percebe ali, não precisa nem dizer, é uma mensagem autêntica, genuína. Pelo que é provocado no ambiente, isso não é só contado por quem admira Divaldo e o ama como eu, como também em relação ao Dr. Bezerra, mas por todas as pessoas que ali se encontram, que percebem um efeito diferente em relação à espiritualidade nos recintos, onde o grande oráculo da espiritualidade contemporânea nos trouxe durante muito tempo. Luciano, com a última efeméride que eu queria te fazer, que é o 22 de abril, Luciano, tá? Descobrimento do Brasil. Só tem que a gente vai trazer aqui, eu tenho a impressão que em linhas convergentes, o trabalho desses dois grandes espíritos, né, que desencarnaram também em abril. Né? O querido Leon Denis, em 12 de abril de 1927, e o querido Dr. Bezerra, em 11 de abril de 1900. Né? Então, e por que trazer esses dois espíritos para a data do 22 de abril? Queria perguntar a você. A gente sabe que Leon Denis tinha um amor, né, acendrado pela França, escreveu O Gênio Céltico e O Mundo Invisível, né, que eu acho, claro, né, guardadas as diferenças, acho um livro parecido com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Né? Mas eu queria perguntar a você, porque a gente conhece todo o trabalho de Dr. Bezerra de Menezes, com as hostes espirituais, né? Aqui na Terra do Cruzeiro. Eu pergunto, semelhante a Leon Denis, né? É verdade isso, né, Luciano? Esse amor impressionante do Dr. Bezerra à nação brasileira. Sem dúvidas, querido. E voltando ao Leon Denis, muito bem lembrado por você, que em 2 anos estaremos celebrando o centenário do seu desenlace, ocorrido em 12 de abril de 1927. O Leon Denis, dizemos sempre, um grande autodidata, filósofo, poeta, como diz uma querida amiga do Rio de Janeiro, Nádia Couto Vale, depois de Allan Kardec, não tem outro. É o espírita europeu, eu diria até internacional, mais amado pelos brasileiros, desde o final do século XIX. A sua obra, Depois da Morte, que veio antes do Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Cristianismo e Espiritismo, de Joana d'Arc, são obras mais do início do século XX, marcou de forma indelével a alma da nacionalidade brasileira. Ela é lançada em 1889, na sua primeira edição, já com a preocupação do Dr. Bezerra de Menezes, em 1897, quando dirigia a Federação Espírita Brasileira, de vertê-la à língua portuguesa e recebeu de Denis, a partir de contatos epistolares que os dois faziam, a autorização do mesmo para a publicação gratuitamente, ele cede os direitos autorais, de suas obras no Brasil. E por isso, muitas vezes, nós
não nos apercebemos da importância de Leon Denis com as suas obras no Brasil. Encantava os brasileiros, exatamente pela poesia, a forma como ele, único, trazia a mensagem espírita. Viana de Carvalho, então, era apaixonado por Leon Denis. E como grande orador que foi Leon Denis, o maior orador espírita internacional, e Viana é o maior orador espírita do Brasil, até o aparecimento de Valdo Franco, o Viana era também inspirado pelos trabalhos de Denis. E o Denis sempre esteve muito presente nessa ideia do entendimento, talvez, já da visão que ele tinha em relação ao futuro do Brasil, como você muito bem coloca, evocando a lembrança do 22 de abril, data tão esquecida, e o 21 de abril, muitas vezes lembramos mais do 21 de abril, nem tanto pelo Tiradentes, mas mais pelo feriado, né? Porque 22 de abril ninguém tem mais um feriado nesse dia. Antigamente até que tinha, quando éramos crianças, mas o 22 de abril, o chamado aspas, né? Descobrimento, hoje há várias discussões historiográficas a respeito disso, que não vem ao caso aqui, mas que, de certa forma, sinaliza também para o início da formação da nossa civilização, a civilização brasileira, na transição praticamente, né, quase da Idade Média para a Idade Moderna. E o fato é que Denis percebeu isso. E tanto é interessante, Bruno, que por várias vezes o Denis era o representante do Brasil nos congressos internacionais de espiritismo. Inclusive, quando da gestão do Dr. Bezerra de Menezes, o congresso de 1900, que o Dr. Bezerra de Menezes pretendia participar na França, o Leon Denis sempre muito jovem ainda à época, se organizava, se mobilizava, né, para levar adiante as discussões que eram encetadas nesses encontros espírita e espiritualista. O Dr. Bezerra pretendia, como já falamos também em outra oportunidade, ali levar o seu livro, que pretendia publicar no ano de 1900, o evento seria no mês de setembro daquele ano, Loucura sob o Novo Prisma, que não foi publicado quando ele estava encarnado, sabemos disso, foi uma obra póstumamente lançada em 1920. Mas como ele desencarnou em 11 de abril, ele não teve tempo. E o Leon Denis já era, portanto, a pessoa incumbida de representar o Brasil nesses encontros. Então você veja esse link, essa vinculação com o Brasil, não é à toa. Tem toda uma orquestração da espiritualidade maior para o que veio acontecer em nosso país em relação ao destino do espiritismo, com vultos como Bezerra de Menezes, Viana de Carvalho, Ivone do Amaral Pereira, não podemos esquecer também a grande Zilda Gama, Caiba Schutel, Eurípides Bazanufo, Chico Xavier. Por isso que o Brasil é hoje o que ele é em termos de espiritismo para o mundo. Luciano Cleber, o programa ainda não acabou. Eu queria pedir permissão a você para eu te fazer a última pergunta do nosso programa, uma fotografia na tela, pode ser? Pode? Pronto, meus queridos amigos e irmãos. Está aqui na tela essa foto linda, a última foto que esses dois espíritos estiveram juntos, né? Luciano com Divaldo. O Divaldo estava aí como eu nunca vi na vida. Nunca vi uma foto um tamanho amor, não é? Então, Divaldo totalmente despojado aí, não é? Na sua simplicidade natural. Luciano, nesse momento de calma moral, de tranquilidade, porque durante toda a semana chegou-nos informações, né? Algumas até da Mansão do Caminho, né? Então, depoimentos de que o querido Divaldo está no estado crítico e se preparando para fechar o ciclo de sua missão aqui na Terra. Luciano, eu queria saber de você que notícias chegaram, você que é muito próximo ao Divaldo, né? E como devemos encarar esse momento da espera do desenlace de um homem como Divaldo. Como ele proporia a todos nós, querido, com serenidade, não deixa de ser, como sempre ressaltamos, né? Embora o amparo que ele tem pelo que ele fez na Terra, como todos nós temos, mas ele de maneira especial, porque veio ao cumprimento de uma missão, adrede preparada de divulgação do Espiritismo no Brasil
e na devolução da mensagem da Boa Nova Espírita ao mundo, em particular à Europa, aos Estados Unidos. Então, encarar com serenidade, na certeza de que, embora seja difícil para nós, realmente a sua saúde encontra-se, pelas notícias que nós temos nesses últimos dias, que a sua saúde se encontra fragilizada. O Mário Sérgio, da Mansão do Caminho, já disponibilizou uma mensagem nesse sentido, estão chegando outras, né? E até pela própria idade, o que é compreensível, chegar a 97, na iminência de completar no dia 5 de maio 98, né? É algo que eu diria, se pudéssemos usar uma linguagem que não faz parte do nosso vocabulário espírita, aspas, sobrenatural. Claro que tudo é natural, mas pelo tempo de vida, pela missão que esse homem notável desempenhou ao longo da Terra. Então, nós encaramos com serenidade, como é essa sempre a proposta dele, embora com a tristeza, né? Porque vai ter essa ruptura desse fluxo mais direto de energia, de uma santa energia, que quem esteve perto de Val sabe do que significa, né? O trabalho dele está aí, inúmeras obras psicografadas, que trazem sempre um norte em relação ao futuro no tocante à mensagem espírita. E o que nós podemos fazer, querido, nesse instante, é continuarmos aqui as nossas orações, as nossas preces, rogando a espiritualidade, né, o amparo necessário, para que, se for o momento de sua partida, que ele possa contar aí, que é o que nós mais podemos fazer, né, com as nossas vibrações de reconhecimento, de ternura, de afeto e de gratidão. Aliás, título do belíssimo poema de Amélia Rodrigues, poetisa baiana desencarnada em 1926, com o qual ele sempre finalizava as suas preleções. Essa belíssima página da literatura universal, eu diria, de todos os tempos. Agradecer a Deus por tudo quanto nos deu, por tudo quanto nos dá. E entre tantas dádivas, essa, de termos sido, Bruno, contemporâneos, de termos tido a oportunidade de conviver e de conhecer Divaldo Pereira Franco. Que Deus o abençoe. Luciano, e vou dizer uma coisa a você, né? Vou envelhecer divulgando a doutrina, mas o momento mais marcante da minha vida foi a entrevista que eu fiz com o Divaldo, né? Saí carinho de Divaldo e que eu não pensava que fosse possível, não acreditei. E Divaldo permitiu eu entrevistá-lo. Estamos aí vinculados a você, Divaldo, orando permanentemente. Bem, Luciano, o nosso programa todo do mês de maio é em homenagem a Divaldo Franco, né? Luciano, a gente falou sobre as efemérides de abril. Eu não posso deixar de citar, dedico esse programa à minha mãezinha, que aniversariava dia 19 de abril também, não é? Luciano, nesse momento de profunda emoção, com você a prece final do programa de hoje. Jesus, divino amigo, permite-nos, nesse instante, externarmos-te a nossa gratidão por tudo quanto nos deste, por tudo quanto permanentemente nos tens concedido, para que possamos, nessa jornada na Terra, darmos prosseguimento aos compromissos que todos nós, por certo, assumimos antes do berço. Perdoa-nos, Senhor, as oportunidades, muitas vezes mal baratadas, que possamos, nesse instante, no nosso ambiente doméstico, aqueles outros que também terão a oportunidade de assistir no outro horário a esse encontro virtual, hoje, mensalmente, evoca a lembrança do médico dos pobres, cuja memória sempre é lembrada pela referência, pelo exemplo de vida que ele nos deixou. Que cada um dos irmãos que nesse instante estão sintonizados conosco possam receber as vibrações de refazimento, de saúde,
de paz, para que não esmoreçamos e prossigamos nessa nossa árdua, porém necessária, caminhada de ascensão espiritual. De momento muito especial, Senhor. Pedimos-te uma bênção a essa alma peregrina, a esse apóstolo da terceira revelação, que se dispôs ao longo de décadas, sem claudicar, sem esmorecer, sem desesperançar, levar adiante o archote da mensagem espírita, iluminando corações, libertando consciências, e a semelhança de Paulo de Tarso nos nossos dias, dispondo-se a levar aos mais longínquos rincões desse mundo em evidente transição planetária a tua mensagem rediviva pelo Espiritismo. Sê com ele, Senhor, o nosso Divaldo Franco, com todos aqueles que do mundo espiritual ou na dimensão física em Salvador mourejam nas ações, nas atividades da Mansão do Caminho, para que possam levar adiante esse trabalho imprescindível nessa hora tão difícil por que passa a humanidade terrestre. Sê conosco hoje e sempre, amigo divino. Vivaldo, ser feliz sempre. Jesus contigo. Meus irmãos, boa noite, muita paz.